O que aconteceu com o Corinthians neste fim de semana não pode ser resumido apenas ao que vimos dentro das quatro linhas. A derrota para o Sport expôs uma ferida antiga que insiste em sangrar, um elenco cheio de jogadores acomodados, que escolhem quando querem se entregar. E isso é inadmissível quando se veste a camisa de um clube do tamanho do Timão. Não é exagero dizer que parecia que o mundo desabou depois desse tropeço. Perder para o Lanterna tem um peso enorme, e não dá para tratar como se fosse algo normal. Eu já vinha alertando há semanas que esse confronto teria complicações, porque o Sport, apesar da posição na tabela, é um time diferente de outros lanternas recentes. Eles têm jogadores de qualidade, peças conhecidas e um elenco que pode dar trabalho se você entrar em campo com soberba. Foi exatamente isso que vimos, um Corinthians desligado, andando em campo, e um adversário que aproveitou. O problema, no entanto, vai além do gramado. O que preocupa é a mentalidade. Esses jogadores estão se comportando como se só existisse a Copa do Brasil. É como se o Brasileirão fosse um incômodo, uma obrigação burocrática até que chegue a competição que eles realmente querem jogar. É o mesmo discurso de parte da torcida, que prefere poupar, guardar forças, como se fosse aceitável escolher em quais partidas o time vai correr. Isso é um absurdo. Jogador de Corinthians não tem que selecionar o jogo em que vai se dedicar. A camisa alvinegra por si só já é a maior motivação. Quando um elenco entra em campo sem essa consciência, o resultado é o que vimos contra o Sport. E aqui entra também a figura de Dorival Júnior. Não dá para negar que ele mexe na tática, que busca variações, que experimenta formações durante a partida. Tivemos linha de 5, linha de 3, transição para um 4-4-2 em losango, enfim, não faltaram desenhos no papel. Mas de nada adianta se a autoridade não aparece. O técnico precisa cobrar mais, apertar mais os jogadores. Esse elenco está cheio de mimados, e enquanto o treinador preferir passar a mão na cabeça, o problema vai continuar. A verdade é dura. O Corinthians não perde apenas por erros técnicos, mas pela falta de comando e pela falta de vontade de quem está em campo. A situação é ainda mais grave porque o calendário não perdoa. Depois do Sport, a sequência reserva Flamengo na Neoquímica Arena, Internacional no Beira-Rio, Mirassol embalado no G4, Santos na Vila Belmiro, Atlético Mineiro, Vitória no Barradão, Grêmio, Red Bull Bragantino, Ceará, Clássico contra o São Paulo e, claro, os confrontos decisivos com o Cruzeiro. É uma maratona que não permite corpo mole, mas tudo indica que a prioridade será mesmo a Copa do Brasil. E aí mora o risco: se o título não vier, o estrago será enorme. Dentro de campo, o time começou mais uma vez com aquele 5-4-1 engessado, que logo variava para um 3-6-1. Anchiler, Gustavo Henrique e André Ramalho formaram a base defensiva, com Mateuzinho e Bidu pelos lados, Vitinho, Michael, Bidon e Rossel Martínez compondo o meio, e Yuri Alberto isolado lá na frente. No segundo tempo, mudanças de peças alteraram o esquema para o losango e depois para uma trinca ofensiva, mas nada disso adiantou. Foram pelo menos 5 formações diferentes em 90 minutos e nenhuma resposta convincente. O problema não está no quadro tático, mas na postura. E se já era difícil enfrentar o Sport ligado, ficou ainda mais complicado quando o Corinthians insistiu naquela saída de bola perigosa, arriscando passes curtos dentro da área. Em vários momentos, parecia que estávamos vendo o time de Fernando Diniz, mas sem a confiança ou a qualidade para fazer funcionar. Resultado: erros atrás de erros, entregando a posse ao adversário. Mateuzinho falhou, André Ramalho falhou, Gustavo Henrique falhou, Anchiler falhou. E do outro lado, o Sport mordendo alto, aproveitando cada vacilo. Não foi falta de aviso. Há 2 semanas eu dizia que esse jogo exigia máxima atenção. Mas o Corinthians entrou desligado, como se a vitória viesse por obrigação. O Sport pode até ser lanterna, mas não é aquele time desmontado que vimos em outros anos. O elenco tem nomes experientes e peças conhecidas, como Aderlan, Luan Cândido, Fabinho Soldado, Johan, Mateuzinho, Léo Pereira e Derek. Jogadores que já mostraram qualidade e que, se você bobear, resolvem o jogo. Foi assim que aconteceu. Enquanto o Corinthians tratava o jogo como se fosse um amistoso, o Sport entrou para brigar pela vida.
O resultado foi justo, e poderia ter sido até maior, não fosse a falta de capricho em algumas finalizações. Esse é o grande problema. O Corinthians depende de lampejos, depende da vontade seletiva de jogadores que escolhem quando correr. Na Copa do Brasil, todos estarão inteiros, milagrosamente recuperados, prontos para se doar. No Brasileirão, em jogos como esse, preferem ficar de fora, alegando preservação. É por isso que o torcedor está irritado. O torcedor não torce para um jogador específico, não torce para Memphis e Yuri ou Garro. O torcedor é Corinthians, e quer ver o time lutando em qualquer competição, seja contra o líder ou contra o lanterna. Contra o Sport, vimos um Corinthians que simplesmente andou em campo. E mesmo com o desempenho ruim, Dorival deixou peças apagadas em campo por tempo demais. Michael, por exemplo, fez uma partida terrível, mas seguiu até os 35 minutos do segundo tempo. Não dá para entender. E o pior é ouvir falar em renovação de contrato com jogadores que já não entregam nada. Essa história de renovar para manter ambiente bom não cola. Os grandes times do passado eram cheios de desavenças internas, e mesmo assim, ganhavam. O que importa é qualidade, é entrega, não amizade. O Corinthians de hoje parece mais preocupado em agradar mimados do que em buscar soluções reais. É por isso que o torcedor se revolta. Porque enquanto a tabela do Brasileirão aperta, com adversários cada vez mais duros, a diretoria e a comissão técnica preferem fazer vista grossa para os problemas. Essa é a realidade. O Timão perdeu para o Lanterna porque entrou com soberba, porque deixou os jogadores no banco para serem guardados para outra competição, e porque o treinador, mesmo mexendo na tática, não conseguiu passar a autoridade. E quando a gente olha para frente, a preocupação só aumenta. Não é questão de pessimismo, é questão de realidade. A tabela não dá respiro e o Corinthians não pode se dar ao luxo de entrar desligado como foi contra o Sport. O próximo compromisso já é contra o Flamengo na Neoquímica Arena, um adversário que dispensa apresentações. O rubro-negro pode até estar oscilando em alguns momentos, mas continua sendo um dos elencos mais fortes do país, e se o Corinthians não mudar a postura, o risco de tropeçar em casa é enorme. Logo depois vem o Internacional no Beira-Rio, outro duelo complicadíssimo. E a sequência só piora: Mirassol em ótima campanha, Santos na Vila Belmiro, Atlético Mineiro, Vitória no Barradão, Grêmio, Red Bull Bragantino, clássico contra o São Paulo. É um caminho cheio de pedreiras. O problema é que o torcedor já percebeu o comportamento desse elenco. Basta olhar para os números. Alguns jogadores praticamente não aparecem em jogos do Brasileirão, mas na Copa do Brasil milagrosamente estão sempre prontos. Trin, por exemplo, jogou pouco mais de 20% das partidas no ano, e não é coincidência que sempre se recupera em tempo de mata-mata. Isso mostra como existe um planejamento interno para priorizar um torneio e abandonar o outro. Só que não dá para tratar o Campeonato Brasileiro como um incômodo. Ele é fundamental. E se o Corinthians não somar pontos agora, pode chegar ao fim da temporada com uma pressão insuportável. E aqui eu bato de novo na mesma tecla: Dorival Júnior precisa assumir mais firmeza. Ele tem méritos no trabalho, ninguém pode negar. O time mostrou evolução em determinados momentos, conseguiu classificação na Copa do Brasil, mas quando se trata de Brasileirão, parece que a cobrança desaparece. O treinador, ao invés de exigir atitude, prefere proteger jogadores que claramente não estão entregando. Essa política de passar a mão na cabeça não ajuda em nada. O Corinthians precisa de alguém que bata na mesa, que coloque a hierarquia em ordem, que faça os mimados entenderem o peso da camisa. Não dá para negociar intensidade, ainda mais em um campeonato tão competitivo. O torcedor corintiano não aguenta mais ver o time se arrastando. A derrota para o Sport foi simbólica porque expôs justamente essa falta de vontade. Não foi um tropeço isolado, foi o retrato de uma postura que já vinha se desenhando. E o mais irritante é perceber que quando querem, esses jogadores entregam. Nas partidas de Copa do Brasil, a energia é outra. Correm, brigam, disputam cada bola como se fosse a última. É prova de que não é questão física, mas de interesse. E isso é revoltante. Porque quem paga ingresso, quem viaja, quem canta 90 minutos, não escolhe jogo.
O torcedor está sempre lá. O mínimo que se espera é reciprocidade dentro de campo. E se tem algo que não dá para aceitar é essa ideia de renovar contrato com jogadores apenas para manter o ambiente. O caso do Michael é o exemplo mais claro. Contra o Sport ele foi um dos piores em campo, não ajudou em nada e ainda assim ficou até quase o fim. Como explicar isso? E ainda existe gente defendendo a renovação. Isso não pode acontecer. Clube grande precisa pensar em elenco competitivo, não em amizade. O Corinthians do fim dos anos 90, por exemplo, era um grupo cheio de atritos internos, mas era campeão porque dentro de campo cada um fazia a sua parte. Hoje parece que a prioridade é deixar todo mundo confortável, e é justamente essa zona de conforto que está afundando o time. O torcedor tem que abrir o olho. Já tem parte da fiel se acostumando com essa ideia de renovar com jogadores que não entregam nada. Já ouvi pedido de renovação de Romero, de Michael, de Tales. É preciso separar emoção de análise. Não dá para deixar que a paixão momentânea esconda a realidade. Esses jogadores não estão à altura de carregar o Corinthians adiante. Se o clube insistir em segurar peças que não rendem, o futuro vai ser ainda mais complicado. É hora de tomar decisões duras, mesmo que impopulares. E não é apenas dentro de campo que a situação preocupa. Fora dele, ainda existe a questão do transfer ban e das dificuldades para contratar. O elenco está envelhecido, não foi montado de forma equilibrada, e isso pesa. Em um campeonato longo, a falta de opções faz diferença. Enquanto alguns rivais conseguem rodar o time e manter intensidade, o Corinthians sofre quando precisa recorrer ao banco. É resultado de má gestão, de escolhas erradas e da insistência em segurar atletas que já não conseguem mais decidir. O que mais impressiona é ver como a torcida muitas vezes embarca nesse discurso. Quando eu trouxe a informação de que Memphis não jogaria contra o Sport, a reação de parte da fiel foi de alívio, como se fosse bom guardá-lo para o Cruzeiro. Esse tipo de pensamento é perigoso. Cada jogo conta, cada ponto é valioso. E não existe essa de escolher competição. O Corinthians não pode ser um clube que se contenta em disputar apenas um torneio. Precisa estar forte em todos. Senão corre o risco de ficar sem nada no fim da temporada. E olhando para frente, a situação é essa: Flamengo, Inter, Mirassol, Santos, Atlético, Vitória, Grêmio, Bragantino, Ceará, São Paulo. Jogos complicados, sequência dura, pontos que podem fazer falta lá na frente. O Corinthians precisa reagir agora, precisa encarar cada partida como decisão. Se continuar nessa política de poupar, de preservar, de esperar pela Copa do Brasil, o Brasileirão vai virar um pesadelo. E o torcedor, que já anda impaciente, não vai aceitar ver o time abandonando a competição. Essa derrota para o Sport não foi apenas um tropeço. Foi um alerta. Mostrou que sem mudança de postura, sem cobrança de verdade e sem decisões firmes da diretoria, a temporada pode desandar de vez. O Corinthians tem camisa, tem torcida, tem história. Mas precisa de jogadores comprometidos com essa história. O que vimos em campo foi um time apático, que parece não entender a gravidade do momento. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians pode estar prestes a viver mais uma reviravolta no seu elenco. Nos bastidores, circula com força a informação de que Yuri Alberto, uma das principais peças do ataque alvinegro, estaria de saída do clube. Apesar de nada ter sido oficialmente confirmado, fontes próximas ao jogador e ao clube dão como praticamente certo que negociações estão em andamento e que o atacante pode vestir outra camisa em breve. Yuri Alberto chegou ao Corinthians com a expectativa de se firmar como centroavante de referência, e mesmo tendo momentos de brilho, sempre esteve cercado de especulações sobre seu futuro. Nos últimos meses, o atleta chamou a atenção de clubes europeus e de algumas equipes brasileiras, que enxergam nele um jogador capaz de decidir partidas e trazer retorno financeiro expressivo. O burburinho é de que, se a saída se concretizar, o Corinthians deve lucrar com a negociação, mas também precisará lidar com a lacuna ofensiva deixada por um jogador que vinha sendo titular absoluto. No Parque São Jorge o clima é de cautela.
Diretoria e comissão técnica sabem que perder Yuri Alberto não seria apenas uma questão de números em campo, mas também de impacto emocional para o elenco e para a torcida, que sempre demonstrou carinho pelo atacante. Entre os corintianos, há quem já comece a especular nomes para a substituição, mas tudo ainda está no terreno do rumor. Enquanto isso, o jogador segue participando normalmente dos treinos e não se manifestou publicamente sobre os rumores, o que alimenta ainda mais a curiosidade e a ansiedade dos fãs. Se o negócio se confirmar, será mais um capítulo da história recente do Corinthians, que vem lidando com a saída e chegada de peças importantes em momentos decisivos. Para Yuri Alberto, a mudança pode representar uma oportunidade de alçar voos maiores, seja no futebol europeu ou em outro grande clube brasileiro. E para o torcedor, resta acompanhar cada movimentação, cada indício, cada gesto do atacante nos treinos e jogos, na expectativa de que o rumor se torne realidade, ou que, em um final surpreendente, ele decida permanecer e escrever novos capítulos de glória com a camisa do Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!